Ágora. Um assunto, dois pontos de vista. O debate na Euronews. Estamos em Pointe-à-Pitre, Guadalupe. Esta é a manifestação da vitória do movimento de protesto LKP, plataforma de reivindicação que junta os sindicatos e as associações desta ilha das Caraíbas. O carismático líder do movimento, Elida Mota, acaba de conseguir um acordo para o aumento das bases salariais. Que visão propõe este homem para a ilha a longo prazo? E Willy Angel, presidente do Movimento das Empresas, representante do Patronato de Guadalupe, que perspectiva apresenta? Os dois homens não se falam, o que torna impossível o debate frente a frente, sem a presença de polícia e advogados. Nesta edição de Ágora, a Euronews encontra-se com o sindicalista da Mota e com o representante do Patronato, separadamente. A questão-chave, o futuro da ilha. Vai haver consequências catastróficas para o emprego. É disso que nos devemos ocupar agora. Estimamos que 1.400 das 10.000 empresas de Guadalupe possam falir. Para além disso, o desemprego para os 80.000 empregados do setor privado pode aumentar de 10% a 15%. Creio que é o início de qualquer coisa, de uma nova vida para Guadalupe, mas uma vida que temos de construir nós mesmos. Desde há muito que servimos de esfregona, éramos uma colónia e ainda somos uma colónia de consumo dos produtos da Europa. Acho que hoje devemos virar-nos para o futuro, para a produção agrícola, para a salvaguarda das nossas terras, de forma a conseguirmos uma soberania alimentar em Guadalupe e pararmos de contribuir para o enriquecimento daqueles que nos exploram há mais de 400 anos. Les gens du LKP, dans leur idéologie, disent la Guadeloupe est à nous. Os militantes do LKP dizem na sua ideologia: Guadalupe é nossa, não é deles. O problema é que se esquecem de definir quem é o nós e quem é o eles. É preciso entender que somos uma região europeia num ambiente americano. Ao longo da história são frequentes os pontos de contacto entre os dois territórios, os dois impérios, entre os dois mundos, entre dois sistemas económicos. Estes pontos de contacto criaram riqueza ao captarem os fluxos de passagem e ao desenvolverem estratégias onde estavam integrados os dois territórios. Isto quer dizer que devemos desenvolver o turismo, a nossa logística portuária, as nossas tecnologias de serviços. Notre technologie, enfin nos technologies de service. En fin de compte, l'Union européenne se sert de la Guadeloupe pour être le tremplin No fim de contas, a União Europeia faz uso de Guadalupe como um trampolim de chegada de mercadorias para toda a região das Caraíbas. Vemos que se instalam cada vez mais aqui as empresas que se dedicam à distribuição e que têm por objetivo inundar Guadalupe com os produtos feitos na Europa. O que defendemos é que não pode haver desenvolvimento se não nos virarmos para a produção interna, que passa automaticamente pela produção agrícola, pelo desenvolvimento da pesca e pela transformação agrária. Le LKP a une vision qui consiste à dire, à la limite, revenons en arrière. Faisons como faisait il y a... O LKP usa argumentos como vamos voltar ao passado, vamos fazer como se fazia há 50 anos, vamos recusar o mundo. Nós defendemos uma visão aberta, um desenvolvimento aberto ao exterior. Prefiro, sinceramente, que os nossos filhos falem 3 ou 4 línguas, o crioulo, o francês, o inglês e o espanhol, porque se só falarem uma língua, o que fazemos? Fechamos-los em Guadalupe? Fazemos o quê? On les enferme en Guadeloupe? On fait quoi? A discriminação racial na contratação de alguém existe em Guadalupe, em especial nos candidatos de origem africana e índia. Acho que o sistema colonial que existe há 400 anos persiste hoje em dia e é preciso mudar isso. O LKP fala de uma negociação económica e social, mas coloca um preâmbulo político. Nós respondemos que ou nos dedicamos à economia e ao social ou nos dedicamos à política. Se eles querem fazer política, podemos negociar de uma forma franca, mas não escondam os fins políticos por trás de temas económicos e sociais. O LKP não quer discutir e dizem dentro de 3 anos devem aplicar determinadas medidas e nós respondemos que assim eles vão matar as empresas, aumentar o desemprego. Eles descartam-se, dizem que esse é nosso problema. Eles querem impor a sua visão. Parce qu'ils ont dit un dictat. Creio que as negociações duraram tanto tempo porque o patronato tentou minar o processo e queria atrasar a assinatura de um acordo. Hoje, uma nova Guadalupe caminha pelas ruas, mas o que pedimos é que o povo seja tratado todo da mesma forma, quer sejam brancos, índios ou negros. É a única coisa que pedimos, porque hoje os que são brancos estão acima e os habitantes de origem africana e índia estão no fundo da escala.
qui sont blancs sont au-dessus et les Guadeloupéens d'origine africaine et indienne sont au bas de l'échelle. Guadalupe é um departamento do ultramar francês, fazendo parte da União Europeia. Estará a maioria dos habitantes da ilha de acordo com este estatuto institucional ou será preciso encetar uma descentralização rumo a um maior poder local e a um estatuto de autonomia? Não é a mudança de estatuto que vai resolver os nossos problemas. É preciso analisá-los com toda a verdade, com toda a transparência, quer sejam os problemas com o Estado francês, quer sejam os problemas na sociedade de Guadalupe. Como, por exemplo, as relações entre os habitantes de origem africana e índia, para além dos bequés, os descendentes brancos dos colonos. É preciso colocar estas questões para podermos avançar para um amanhã risonho. A questão do estatuto é secundária. A primeira questão é para onde queremos ir e como vamos conduzir o nosso destino. É preciso pararmos de culpar os outros. O LKP culpa sempre os outros, apesar de não estar contente. Somos todos responsáveis do que nos acontece, como vamos construir o mundo de amanhã e como devemos comandar o nosso destino. Creio que este é o nosso grande problema. E de seguida, se tivermos de ter um estatuto mais autónomo, por que não? É o povo de Guadalupe, pleno de maturidade e responsabilidade, que vai escolher o futuro. Mas uma coisa é certa, se existir mais poder, as decisões serão mais justas e equitativas. O Estado francês sempre fez belos anúncios e por trás desses anúncios nunca vimos nada. Para nós, os Estados Gerais já começaram. É o povo que está na rua para ditar o futuro. Por agora, o povo luta por um aumento de salário, precisa de integração profissional, precisa de formação, necessita de mais cargos de responsabilidade. O povo de Guadalupe recusa a discriminação salarial e, no momento da contratação, a grande parte das pessoas recusa a submissão, como era há 400 anos. O LKP diz que aqueles que estão em desacordo com eles devem abandonar Guadalupe. Nós estamos contra isso, porque não é um modo de funcionamento democrático. Não podemos obrigar ninguém a apoiar-nos. Não podemos colocar-lhes uma arma encostada à cabeça se não nos apoiarem. Disparamos. Quando assistimos a esse discurso de ódio e ressentimento, é como se lançassem uma fátua sobre as pessoas. O LKP diz, vocês são o diabo, são maus, porque não estão de acordo connosco. Essa forma de agir traz-me à lembrança as técnicas utilizadas pelos camisas castanhas de Hitler. Que me fait penser aux techniques des chemises brunes de Hitler. São engraçados. Há 400 anos que esta gente nos despreza e se hoje em dia se sentem em perigo, é para rir. E aqueles que se dizem vítimas da pressão e de racismo exageram voluntariamente para não responder a uma outra questão. Qual a sua responsabilidade no sistema que existe em Guadalupe, baseado na diferença de classes e raças?